Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de uma maneira mais prática como que é o atendimento. Eu vou falar como é o atendimento da cefaliatria, que é como o médico especialista em dor de cabeça trabalha. Vou contar um pouquinho da minha rotina sobre como é o nosso trabalho, né? Então eu vou colocar aqui ao lado, ou aqui, não sei onde vai aparecer no vídeo, para vocês irem acompanhando comigo o caso, tá, gente? É um caso fictício que eu mesmo escrevi para a gente comentar um pouquinho sobre ele depois e como seria o planejamento do tratamento. Então eu começo falando que é uma mulher, lógico que as mulheres têm mais enxaqueca do que os homens, isso tem muito a ver com a questão hormonal, tá? Eu brinco que é porque os homens que dão dor de cabeça na gente, parte por causa disso também. Então ela tem 26 anos, que é uma idade em que geralmente a gente tem muito estresse, muita ansiedade, muitas cobranças. E ela conta que apresenta dor de cabeça latejante, né? Latejante é a mesma coisa que ser pulsátil, às vezes eu gosto de explicar que é como se o coração estivesse batendo na cabeça. E com sensibilidade à luz, que na linguagem médica a gente chama de fotofobia, e vômitos. Não é incomum associação de enxaqueca com doença gástrica ou com alimentação, justamente porque a enxaqueca ela altera o nosso trato gastrointestinal. Então, até o trânsito, a velocidade com que o alimento sai do estômago para ir para o intestino, isso é lentificado durante a crise de enxaqueca. Então, como tem um mal-estar gástrico associado, tem essa questão do enjoo, muita gente atribui a enxaqueca apenas à alimentação. Isso não é errado, atribuir enxaqueca à alimentação, mas a enxaqueca não é só alimentar, não é só associada à alimentação. Eu canso de falar aqui que ela é uma doença genética, tem N fatores associados, é super complexa, e se a gente colocasse essa associação de enxaqueca simplesmente com a alimentação, o meu trabalho seria muito mais fácil. Mas, na verdade, tem, além da alimentação, outros fatores. E, às vezes, é por isso que os pacientes têm a alimentação mais perfeita do mundo e, mesmo assim, continuam tendo crises. E, às vezes, eles se sentem frustrados por causa disso. Mas eu não quero que vocês se sintam assim, porque o que a gente tem que entender é que existem, sim, outros fatores que também estão associados à enxaqueca. Tá? Depois eu vou até fazer uma série de vídeos sobre isso, sobre a questão alimentar também, que é importante, muito importante, mas a gente não consegue resumir enxaqueca apenas com alimentação, tá bom? Vamos continuar agora no caso. Então eu coloco que ela começou a ter dores na infância, que é muito comum, geralmente a enxaqueca começa mesmo na infância, e a infância é uma fase legal, porque a enxaqueca é muito mais comum em mulher, tá? Mas depois dos 10 anos de idade. Na infância, praticamente igual, e às vezes até os 8 anos de idade, ainda um pouquinho mais dos meninos. Mas depois disso, as mulheres são as grandes campeãs mesmo. E aí, quando ela era criança, e uma outra questão é que a enxaqueca na criança ela é um pouco diferente da enxaqueca do adulto, tá? Às vezes a criança só vomita, ou ela tem só tontura, e às vezes ela nem tem a dor de cabeça, e o diagnóstico pode ser de enxaqueca. Mas isso é também assunto para um outro vídeo, eu falo muito, eu vou tentar resumir um pouquinho mais para a gente manter o foco. E naquela época, quando ela era criança, a crise vinha uma vez a cada 2 meses, então, ou seja, era um diagnóstico de enxaqueca episódica. O diagnóstico de enxaqueca, eu já estou falando ele antecipadamente porque fui eu que escrevi o caso clínico e eu fiz para ser um caso de enxaqueca. Mas a gente segue todos os critérios do ICHD, tá? Que é a Classificação Internacional de Dores de Cabeça, onde a gente tem dezenas de tipos diferentes de dores de cabeça descritos, sendo a enxaqueca um desse tipo, e aí a gente tem a subclassificação da enxaqueca em enxaqueca crônica, enxaqueca episódica, enxaqueca com aura, enxaqueca sem aura, enxaqueca catamenial, que é a enxaqueca menstrual. Então, não é só um diagnóstico genérico de enxaqueca, não. A gente tem que subclassificar também, inclusive porque o tratamento dentre esses grupinhos menores, ele também é diferente. Vamos lá, então, continuar. E aí, aos 12 anos, veio a primeira menstruação, que a gente também chama de menarca. Muito comum piorar a enxaqueca nas meninas depois da primeira menstruação. E aí ela começou a apresentar pelo menos 3 dias de dor todos os meses no período menstrual. Então, ou seja, piorou um pouquinho aqui o controle da doença dela. Provavelmente por causa mesmo da vinda da menstruação e essa oscilação no nível de estrogênio, a variação hormonal, ela contribui muito como desencadeante de crises.
Aí tudo bem, ela vinha mantendo dos 12 aos 23 anos a enxaqueca no período menstrual, né? E aos 23 anos ela começou na faculdade. Outra época que é crucial. Faculdade muda a nossa rotina toda, às vezes a gente fica sem alimentar direito, estresse, às vezes a gente tem muita expectativa, se compara muito com os outros, então cresce bastante a ansiedade, a gente acha que a gente não vai dar conta, e esse estresse todo aí, eu falo que é fatal para enxaqueca, né? Então, dito e feito, ó, aí ela começou a faculdade aos 23 anos e a sua rotina mudou completamente. Mudança de rotina, eu vou até grifar aqui. Que acontece? Mudança de rotina, qualquer mudança de rotina, mesmo se for para melhor, acarreta descontrole da enxaqueca. Então, por exemplo, a quebra de rotina mais comum que acontece durante a semana, segunda a sexta, o paciente acorda em tal horário, dorme em tal horário porque vai trabalhar. Chegou no sábado, vai dormir um pouquinho para mais, porque pensa, vou descansar, que parece ser teoricamente uma coisa boa, e acorda com crise de enxaqueca. E por que isso acontece? A gente chama até de enxaqueca sabática. Isso não tem no livro, na classificação internacional, não é um nome que a gente coloca, a gente fala off-label. A enxaqueca sabática acontece por causa da mudança da rotina durante a semana, que é diferente do final de semana. Então, qualquer mudança de rotina, gente, quem tem enxaqueca tem que saber que ele tem que ter um estilo de vida enxaquecoso que é no dentro do possível máximo seguindo uma rotina. Não quer dizer que tem que ser rígida aquela rotina, mas tem em mente que se sair da rotina, viajar, às vezes vai viajar para o exterior, que vai mudar ainda a questão do sono. Isso aí tem que ter uma preparação, você precisa combinar com o seu médico quais estratégias, porque aí muda, tá, um pouquinho o tratamento, você vai usar em cada situação dessa que você tem como desencadeante. Então, por exemplo, às vezes você estudou o ano inteiro, fazendo cursinho, vestibular, estudando, quer fazer medicina, que é puxado, e aí você imagina, chega no dia do Enem, você não consegue dormir direito à noite, você tá ansioso, você acorda com uma crise de enxaqueca. Né? Então, existe também algumas estratégias pontuais que a gente pode usar nessas situações e é importante você compartilhar também isso com o seu médico, porque você conhece a sua rotina melhor que ele. Então, até para ele tecnicamente te auxiliar em algumas medidas que podem acontecer, né, para te ajudar nessas situações, ele precisa saber da sua rotina. Então, por isso que eu estou comentando isso. O vídeo vai ficar até um pouquinho longo, mas eu acho importante para vocês conhecerem um pouquinho de como é nosso trabalho. Então, o trabalho do médico que cuida da dor de cabeça, que cuida do paciente com dor de cabeça, é muito maior do que prescrever um analgésico, tá? E é por isso que eu tive essa ideia de colocar esse caso clínico que eu mesma inventei aqui para eu contar para vocês. Essa primeira parte do vídeo foi mesmo para a gente apresentar o quadro, então se você ficou interessado em saber como é que vai ser o planejamento terapêutico dessa paciente fictícia que eu inventei, não deixe de acompanhar os próximos passos, o próximo vídeo. Tá? Mas então, aí quando ela começou na faculdade, depois eu podia até colocar um nome para ela, vamos colocar o nome dela de Bruna. O que você acha, Bruna? Vou deixar aqui depois. A Bruna ficava muito tempo em jejum. Ela andava horas de ônibus para chegar às aulas, ou seja, a faculdade era longe. Você imagina andar horas de ônibus num trânsito caótico. É muito estressante, principalmente porque quem tem enxaqueca tem mais cinetose do que a população em geral. Cinetose é você ter mal-estar com o movimento, então você andar de carro e ficar enjoado, você andar no navio e ficar enjoado, isso é cinetose, tá? E quem tem enxaqueca tem mais cinetose. Então, para quem tem enxaqueca, às vezes o próprio ato de ficar ali no carro, isso pode desencadear uma crise e isso incomoda muito. Ela não tinha horário para dormir, né? Zero rotina do sono, ou seja, pior ainda do que a gente imaginava. Às vezes podia piorar, a gente pensou que não, mas podia, ó. Às vezes ela passava noites acordada, estudando e tomando muito café. Aqui piorou tudo, né? Muito café faz mal, passar a noite acordado é ruim, até pro estudo, né? Gente, não adianta você passar a noite acordada, a concentração não é a mesma, a consolidação da memória não é a mesma. A gente precisa sim ter uma rotina de estudo, mas uma rotina de estudo que a gente consiga ter bem-estar. Então aqui ela fazia tudo errado, e aí tinha crise de enxaqueca mesmo. Aí a dor piorou.
Agora a gente entendeu por que a dor dela piorou, né? Não é porque ela tem tumor na cabeça, não é? Ela teve motivo aqui, até porque depois eu vou contar pra vocês que ela fez todos os outros exames que eu inventei e coloquei aqui, tá? Os exames são normais. Pra gente dar um diagnóstico de enxaqueca, quando a gente tem algum critério de risco, critério para pedir exame de imagem, todos os exames têm que vir normais mesmo. Então, você imagina, ela teve aqui muito fator para piorar o descontrole da enxaqueca dela. E aí depois ela passou a ter dor todos os dias. A única coisa que ela notou é que a dor já não latejava mais. Esse aqui é um outro pilar importante, que é o seguinte: a gente chama a enxaqueca, quando ela cronifica dessa maneira e vem principalmente muito associada ao abuso de analgésicos, a enxaqueca transformada, que é as principais características da enxaqueca. Quando você fala assim, minha dor não é enxaqueca, você quer dizer o quê? Minha cabeça não tá pulsando, eu não tô com vontade de vomitar, a luz não tá me incomodando, o som não tá me incomodando. Porque pra gente enxaqueca, a ideia que a gente tem é que sempre vai vir com crise assim, dor de cabeça forte, sensibilidade à luz, sensibilidade ao barulho. Mas quando a enxaqueca cronifica, né, e principalmente você usa muito analgésico, ela pode perder um pouquinho dessas características cardinais, que eu gosto até de chamar de enxaqueca mascarada, tá? E aí a gente precisa primeiro descronificar a dor, tirar o abuso de analgésico para a gente conseguir ver as reais características dela. Então, às vezes, quando o paciente deixa de ter a dor, que vem essa dor chatinha todos os dias, né, e começa a descronificar, fica alguns dias sem dor de cabeça, às vezes ele pode até achar que piorou, porque no dia que veio a dor pulsou, a luz incomodou, mas na verdade não é que piorou, na verdade a gente está retirando a máscara que está cobrindo a face da enxaqueca, tá bom? Então vamos continuar. E aqui eu coloquei também eu coloquei isso pra gente falar um pouquinho da enxaqueca transformada, e eu coloquei que ela usava muito analgésico. Vou colocar aqui que ela usava muito analgésico com cafeína, para piorar um pouquinho mais. Que eu gosto de falar que é proibido. Gente, quando vocês forem tomar um medicamento analgésico, lógico que eu sempre falo que isso não é o principal, o tratamento é muito mais complexo que isso, mas evitem associações de um monte de medicamento no mesmo remédio. Então, por exemplo, você lê lá a bula, igual quando a nutricionista fala para você olhar o rótulo da comida, se o rótulo da comida tem muita coisa lá química, isso não é bom. Mesma coisa, faça isso com remédio. Então, se você lá vê que tem um monte de coisinha associada e for analgésico para enxaqueca, evita, tá? Então, sempre com orientação médica, não é ir na farmácia e perguntar o que é bom para dor de cabeça, tá? Porque medicamentos preventivos, muito difícil você encontrar sem receita e muito menos sem orientação médica. Então, a dica de hoje, que vou deixar aqui também, é isso: evitar associações de analgésicos em um único comprimido. Lógico que às vezes até eu mesmo oriento meus pacientes dependendo de como for o caso, né, tomar mais de um analgésico de uma única vez, para controlar uma crise às vezes de forte intensidade. Mas aí é diferente. Essas associações geralmente elas vêm com cafeína, ergotamina, algumas substâncias que a gente não gosta. Tá, aí eu coloquei um quadradinho aqui de alerta, porque ela contou também, esse aqui é interessante, que várias vezes ao longo do dia ela se pegava prendendo os dentes e forçando a musculatura da mastigação, sem nem mesmo perceber. Por que isso aqui é importante, gente? Eu acho que muita gente já deve ter sentido isso. A disfunção temporomandibular, né, a contração acentuada da musculatura mastigatória, principalmente o músculo masseter. Acho que eu até tenho aqui, peraí, só um minutinho. Aqui, ó, fui pegar aqui meu bonequinho. Ele é até para ensinar os pontos de aplicação da toxina botulínica para enxaqueca, por isso que tem esses pontinhos, mas tem essa parte aqui com os músculos, tá? O masseter é esse músculo aqui, ó, deixa eu pegar esse músculo aqui. Ele é um músculo que, quando a gente está em situação de estresse, ansiedade, ou às vezes mesmo sem isso, a gente pode contrair ele muito, que gera até às vezes uma hipertrofia do masseter. Tem gente que acha bonito, mas isso para quem tem dor de cabeça, quem tem enxaqueca, é muito ruim, porque sobrecarrega a musculatura, não só daqui, mas o músculo temporal, que é esse daqui, também fica sobrecarregado. E olha como ele fica pertinho dos nervos pericranianos, que tudo manda impulso para o sistema nervoso central para desencadear uma crise de enxaqueca, sem contar outros fatores, que a questão da disfunção temporomandibular é muito complexa. Mas eu coloquei esse adendo aqui, guardar a Bruna aqui,
eu coloquei esse adendo da questão da DTM para explicar para vocês que pode ficar um pouquinho ainda mais complicado, porque vários medicamentos que controlam a ansiedade e às vezes alguns que inclusive podem ajudar, por exemplo, que eu gosto muito para o tratamento de enxaqueca crônica, pode piorar a disfunção temporomandibular. E às vezes a gente piora a disfunção temporomandibular mesmo sendo um medicamento bom, que às vezes ajuda na enxaqueca mesmo. Se a pessoa tem disfunção temporomandibular, ela pode não melhorar da enxaqueca, porque o remédio está piorando a questão da contratura dela, da disfunção temporomandibular, e isso também é um fator que desencadeia a crise. Então, eu coloquei isso aqui só para dificultar um pouquinho mais. Aí, durante a consulta, ela chorou, tá? Não é vergonha chorar na consulta. Eu adoro quando isso acontece, não porque eu gosto de ver as pessoas chorando, mas porque quer dizer que o paciente confia em mim para me falar, para me mostrar a sua fragilidade, tá? Devido às situações de estresse que ela estava vivendo e queixou também ter medo e ansiedade em relação às crises fortes que ela vinha apresentando. É muito comum o paciente achar a crise de enxaqueca é uma crise forte mesmo, a dor é insuportável. Então é muito comum você, quando você vai no médico, ele te fala que ele tem enxaqueca, você fica triste, porque você quer entender como é que sua cabeça dói daquele jeito, se não tem nada lá dentro, não é nenhum tumor, nenhum aneurisma, né? Mas, gente, a dor de enxaqueca, ela é forte sim. E aí, mais embaixo, eu acho que eu já até coloquei um tópico eu vou falar depois, tá? E aí, durante a consulta, ela chorou devido a situações de estresse, tá? Isso eu falei. Ela falou pra mim que não usava nenhum remédio de uso contínuo. Aí eu brinquei, lógico, tirando os analgésicos que ela usava em excesso. Eu sempre falo isso mesmo. E ela usava também um anticoncepcional, que era a pílula combinada. Isso aqui eu detesto, tá? Quem gosta de enxaqueca, gosta de trabalhar com enxaqueca, não gosta de pílula combinada, porque o estrogênio, mesmo quando não é enxaqueca com aura, atrapalha o controle. Eu vou até colocar um vermelhinho aqui. Atrapalha o controle da enxaqueca. Tá. Ela ficou muito preocupada porque ela estava com medo de ter um aneurisma ou um tumor cerebral, que é aquilo que eu tinha falado com vocês. Aí eu coloquei aqui que eu examinei ela, que ela não tinha nenhuma alteração clínica, olhei o fundo do olho dela, estava normal, fiz todo o exame neurológico, não tinha nada alterado. Mas eu coloquei que ela tinha muitos pontos dolorosos em toda a musculatura cervical e no masseter, que é o músculo da mastigação, que agora vocês já sabem. E coloquei também que sempre acontece, os pacientes chegam pra mim, eu tendo muito caso de enxaqueca refratária. Então elas chegam assim com uma pilha com mais de 10 ressonâncias, tomografias, todas normais. Aí eu coloquei aqui também que a Bruna, que é o nome que eu coloquei da paciente fictícia que eu inventei, tá, gente? Que ela já tinha realizado muitas tomografias, dezenas, eu coloquei, de tomografias e ressonâncias, todas normais. Aí agora eu pergunto pra vocês. Agora, gente, pra vocês terminarem de ver esse vídeo, vocês têm que certificar que vocês já viram um vídeo anterior que eu explico como que é o tratamento de enxaqueca, pra vocês não me decepcionarem, tá? Porque aqui eu pergunto, vamos montar um planejamento do tratamento para essa personagem? E aí eu coloquei, seguindo todos os preceitos básicos que eu já expliquei no outro vídeo, tá? Então, se você não assistiu, tem que assistir. Aí eu coloquei aqui, eu não sei se eu coloco pra vocês, já de uma vez eu vou colocar, daí vocês vão pensando junto comigo no caso, tá? Coloquei primeiro lugar. Primeira parte da consulta, a gente tem que escutar tudo que a paciente tem a dizer. Primeiro, que a gente tem que entrar na rotina dela para entender o que ela está fazendo que não está legal, que pode estar contribuindo como desencadeante, e para a gente conhecer a paciente também, né? Na primeira consulta, a gente tem que saber criar essa questão da confiança para ela. Tem paciente que vai te contar realmente o que incomoda ela na terceira ou quarta consulta. Então, ela tem que ter tem que escutar ela bastante. Então, fica quietinha na primeira parte da consulta, tem que escutar tudo que o paciente tem para falar, para você analisar. E aí vem a segunda parte da consulta. Depois que você já examinou, certificou que está tudo bem, viu todos os exames, às vezes o paciente fica ansioso para você ver o exame, que às vezes ele acha que você é especialista em dor de cabeça e vai encontrar alguma coisa que os outros médicos não viram nos exames. Mas na verdade os exames estão todos normais mesmo, tá? Mas aí você olha o exame e aí o paciente já fica menos ansioso e aí você começa a explicar para a paciente, no caso para a Bruna. A frase que ela quer ouvir é se tranquilizar, que os exames dela estão mesmo normais, que ela não tem um aneurisma, que ela tem enxaqueca, que enxaqueca é uma doença. Então você explica para ela o que é enxaqueca, que vem até a segunda parte aqui.
A gente tem que desmistificar o que todo mundo fala, que enxaqueca é só uma dorzinha de cabeça, que ela não precisa ter vergonha de ter enxaqueca, que é uma doença, que não acontece só com ela. São mais de 30 milhões de brasileiros que têm enxaqueca, é muito comum. Então, aí a paciente vai começar a se sentir mais segura para realmente te contar também se tem mais algum outro adendo que ela quer fazer. Espera aí que o vídeo está muito longo, dá um pause. Voltando lá ao assunto que a gente estava dizendo, então eu vou explicar para vocês como é que eu falaria para a Bruna que a dor dela não se assemelha à dor de um aneurisma. Bruna, você tem dor de cabeça desde a sua infância, que é uma dor que tem sensibilidade à luz, que pulsa, que tem sensibilidade ao barulho, que embrulha o estômago. Essa dor vem, você sente que ela tem uma intensidade que te atrapalha muito, mas ela dura de 1 a 3 dias. Depois você passa semanas ótima, como se nada tivesse acontecido. E aí, depois de 2 meses, a dor vinha de novo. Agora que você está dormindo menos, está tomando muito café, a dor vem com maior frequência e mesmo antes de você ter a dor assim, você percebia que às vezes vinha 3 vezes por semana, vinha uma vez, depois de 2 dias você ficava excelente, como se nada tivesse acontecido e depois a dor vinha de novo, né? Quando a gente tem, gente, algo que está irritando o cérebro, ele envia sinais para o corpo. Na verdade, igual eu já falei, nosso cérebro inteiro é responsável, tem alguma função no nosso organismo. Então, quando tem algo ali irritando ele, vai mandar algum sinal que a gente consegue avaliar no exame neurológico. E mesmo se não tiver nenhum sinal no exame neurológico, né? Por exemplo, perda de força, aumento do reflexo, perda do equilíbrio, a dor principalmente a dor quando é de um tumor cerebral, ela tem, vou colocar um gráfico aqui do lado, ela tem um caráter progressivo, então ela vai piorando a cada dia, ou então quando é de um aneurisma, por exemplo, a gente chama de uma dor thunderclap, que é uma dor em trovoada, né? Ela começa e atinge a intensidade máxima dela em menos de 1 minuto, e aí a dor é terrível e você vai imediatamente para o pronto-socorro, tá? E aí as coisas vão piorando. Você não vai ficar, por exemplo, ter uma dor insuportável, ficar 1 semana perfeita, 2 semanas perfeita, depois de 1 mês vem uma outra dor insuportável. Então a gente tem que ter bom senso também para analisar todas essas informações. Lógico que aqui no caso da Bruna, como eu estou fazendo para contar para vocês, ela já fez todos os exames, né? Então, e a maioria dos pacientes que tem dor de cabeça, eu não sou contra pedir exame para o paciente que eu acho que tem enxaqueca, porque alguns estudos também já falaram que o paciente se tranquiliza, né, quando ele vê que a ressonância está normal, quando ele vê que a tomografia está normal e o médico explica para ele, né, se não explica também, ele vai ficar, às vezes, em dúvida, porque vai ficar pensando o que eu tenho então, se não tem nada no meu exame. Mas quando você explica que o exame está normal, que ele tem enxaqueca, isso tranquiliza. Então, e na maioria das vezes, os pacientes chegam para mim, eles já fizeram um monte de exame, que é igual o caso que eu coloquei da Bruna, tá? Mas é isso que a gente tem que sempre prestar atenção, tá bom? E aí vem a parte mais legal, que é a gente mostrar para ela o que não tá legal na rotina e que a gente precisa melhorar. Então tem sim vários pontos, todos eu já comentei anteriormente para vocês, a gente pode até fazer um resumo, que eu coloquei aqui: melhorar a qualidade do sono, alimentação, não ficar em jejum, manter uma rotina saudável, estimular a atividade física, tem que ser atividade física aeróbica, no mínimo 150 minutos por semana. Tem gente que me fala, quando o paciente chega com enxaqueca crônica, tendo dor todos os dias, é difícil eu conseguir convencê-los a fazer atividade física, porque é normal você ter cinesiofobia, que é medo do movimento. A dor da enxaqueca piora com o movimento, é uma característica da dor. Então, como é que eu vou pedir para um paciente que está tendo dor todos os dias, vai para a academia e corre 50 minutos? É impossível, né? Então, eu não exijo no primeiro momento que o paciente já saia da consulta e se matricule na academia. Tá? Primeiro a gente vai descronificando e o paciente naturalmente notando que ele consegue fazer exercício, ele vai fazer, né? E aí quando ele vem na segunda consulta, ou nas consultas que a gente consegue um controle melhor, aí a gente vai colocando a atividade física como uma prioridade maior. Um outro adendo é que tem um outro tipo de dor de cabeça, que é a dor de cabeça que começa durante a atividade física. O paciente está sem dor, começa a dor na atividade física, que é a cefaleia, dor de cabeça induzida pelo esforço físico. É uma dor de cabeça que a gente sempre investiga, e aí tem um critério, né, que a gente chama de red flag, um sinal de alarme que a gente tem mesmo que investigar, e com exames de imagem, ressonância, mas o que eu vou falar aqui é considerando o paciente que tem todos esses exames normais, tá? O paciente com enxaqueca, ele pode ter a dor
induzida pelo esforço, num percentual até considerável, tá? E isso é importante ele falar para o médico também, porque aí muda um pouquinho como é que a gente vai orientar a prática do exercício físico. Tem algumas estratégias que a gente usa antes de começar o exercício, algumas estratégias pontuais que podem ajudar. E tanto o tratamento preventivo farmacológico para enxaqueca, tem alguns que funcionam para os dois tipos de dor de cabeça, tá? O que é diferente da dor, você já está com a dor de enxaqueca, ela pode estar fraquinha, mas você começou o exercício, ela piorou. Essa aí é a dor da enxaqueca mesmo, tem dor de enxaqueca pior, mas você tá sem dor nenhuma, começou a correr e a dor veio, é a dor de cabeça induzida pelo esforço. E depois eu faço um vídeo também pra gente falar um pouquinho sobre isso. Continuando aqui, eu achei que o vídeo não ia ficar longo, eu tô tentando resumir, mas não tá dando. Eu falaria para ela também sobre a importância de fazer um acompanhamento psicológico. Eu gosto muito da terapia cognitivo-comportamental, auxilia muito também na ansiedade e é sempre válido quando a gente tem a oportunidade de poder explicar para os pacientes que às vezes muita gente não sabe o que é isso e como pode ajudar. Eu sempre gosto de fazer também uma carta para o ginecologista dela, falando do diagnóstico que ela tem e sugerindo para ele avaliar a possibilidade de trocar o método contraceptivo dela para um método que atrapalhe menos no tratamento da enxaqueca. Explicar para ela sobre a enxaqueca menstrual que ela tem também, então possivelmente descronificando, desmascarando essa enxaqueca crônica dela, ela vai começar a perceber que a enxaqueca menstrual virá com mais frequência, às vezes até com mais intensidade, e é uma dor que tende a responder menos aos medicamentos analgésicos, então a gente tem que ter uma estratégia para isso. Aqui agora eu só peço para ela prestar atenção nisso, porque não é tão importante eu enfatizar quais estratégias que a gente vai fazer para a enxaqueca menstrual, porque o primeiro passo aqui é a gente desmascarar e descronificar a dor. E aí depois, conforme a dor for se tornando episódica e tiver um componente maior da enxaqueca menstrual, de maior incômodo, aí vale a pena a gente montar um plano estratégico para isso, tá? Eu converso com ela que ela tem sim indicação de fazer um tratamento preventivo medicamentoso. A indicação do tratamento preventivo medicamentoso ela é muito individual. Então tem pacientes que às vezes tem uma dor só a cada 2 meses, mas é uma dor tão insuportável que ele começa a ter pânico de ter a dor. Então, apesar de ser poucos episódios, como são episódios muito intensos e causam um desconforto muito grande, também vale a pena fazer. No caso dela, ela tem muita indicação porque ela tem enxaqueca crônica, Ela tem mais de 15 dias de dor de cabeça por mês e com características de enxaqueca. Então, eu coloquei aqui que ela tem sim indicação e vou falar para ela que ela tem disfunção temporomandibular, que vale a pena ela procurar um tratamento com um especialista. Hoje em dia tem dentistas especialistas em disfunção temporomandibular, fisioterapeutas que trabalham com isso. Então tem muita coisa a ser feita, não é só usar a plaquinha de bruxismo não, tá? Isso aí é um pedacinho pequenininho do tratamento. E aí eu vou explicar para ela que em relação ao tratamento preventivo, a gente vai limitar um pouco as opções para ela, porque alguns medicamentos preventivos de enxaqueca podem piorar a questão da disfunção temporomandibular, e aí não seria legal. E com certeza eu iria falar para ela das opções, que são poucas, que melhoram a DTM e que melhoram a enxaqueca, que é o que seria a combinação ideal. Aqui eu não vou entrar tanto em detalhe em relação à medicação, até porque é meio chato, ficar falando com vocês sobre remédio. Mas o ideal é que toda vez que o médico te sugerir um medicamento, você vai questionar para ele por que você vai usar, o que é esse remédio. Então, muitas vezes a gente usa antidepressivo no tratamento de enxaqueca e não quer dizer que a gente está passando isso porque a gente acha que você tem depressão. Tem antidepressivos que são estudados e tem resultado bom para tratar a enxaqueca. E quando o paciente tem ansiedade, a tendência que a gente tem é escolher um medicamento que aborte as duas coisas mesmo, porque a ansiedade atrapalha demais a enxaqueca, tá? Então, você vai perguntar o que é esse remédio, porque senão você vai chegar lá na farmácia, você vai descobrir que é um antidepressivo, você vai descobrir que é um anticonvulsivante e você não vai usar. Ou mais do que isso, vai ler a bula do medicamento, vai ficar assustado e não vai usar. Então, assim, eu sempre falo, tudo o que você quiser saber pelo medicamento, antes de ler a bula, pergunta para o seu médico. Pergunta para mim, a minha obrigação é saber tudo o que você pode esperar do medicamento, E, inclusive, uma parte muito complicada do tratamento de enxaqueca, que aí nem é assim na consulta inicial, mas vem depois, durante o acompanhamento, que é em relação ao efeito colateral dos medicamentos que os pacientes usam.
Então no último congresso brasileiro teve uma, de cefaleia, né, dor de cabeça, teve uma aula só sobre isso, como manejar os efeitos colaterais dos medicamentos preventivos, né? Então é difícil mesmo, alguns medicamentos têm efeito colateral, então a gente precisa criar uma relação de confiança e ser franca com o paciente, o que ele pode esperar ou não, porque não adianta você não informar e depois o paciente ficar inseguro em usar o remédio. Então, a gente tem que chegar à conclusão. Muitas vezes eu abro eu tenho uma página com todas as possibilidades de medicamento, com os efeitos colaterais, o que esperar dele, qual que é a classe dele, como é que ele age. Eu abro no computador, tem uma tela grande e mostro para o paciente um por um. Você não pode usar isso por causa disso, você não pode usar isso porque você tem disfunção temporomandibular. O topiramato não seria ideal para você porque você estuda muito e aí pode ser que você não suporte o efeito colateral dele. Então, assim, isso é muito individual. Até quando eu dou aula sobre tratamento de enxaqueca, eu não entro nesses detalhes, porque não tem receita de bolo. Cada paciente precisa de uma receita diferente, não só de medicamento, mas às vezes de indicação de terapia cognitivo-comportamental, da fisioterapia. Eu brinco que é a fisioterapia da enxaqueca. Muita gente nem sabe que a fisioterapia pode ajudar em quem tem dor de cabeça. E às vezes se surpreende muito quando tem uma abordagem adequada. Depois eu vou até pedir, tem alguns fisioterapeutas que eu gosto muito, inclusive a Larissa, depois eu vou marcar ela aqui para ela falar um pouquinho pra gente sobre isso. Ela é uma fofa. E o tanto que pode ser útil, né, você ter uma abordagem adequada disso. E às vezes o médico sozinho não consegue, né? É impossível. Vocês estão vendo tão complexo que é, né? Um vídeo que eu queria fazer de 10 minutos, já tem quase 40. Então, um outro passo para a gente tentar finalizar o mais rápido possível, senão ninguém vai me assistir até o final, é que eu quero... Então, isso é o que eu já falei, né? Que é explicar ao paciente qual o jeito correto de usar o medicamento e quais os possíveis efeitos colaterais e o tempo de uso previsto, tá? Muita gente me pergunta isso, quanto tempo eu vou usar esse remédio? Não tem. A maioria das vezes, quando é enxaqueca crônica, depende da resposta, como o seu organismo vai agir com o medicamento. Se a gente começa um remédio, você tem um efeito colateral e não consegue usar, eu posso ter previsto 6 meses, você vai usar um mês, eu vou ter que trocar o remédio, tá? Mas o mais importante saber é que tratamento preventivo não tem efeito imediato, tá? Então, tratamento preventivo demora mesmo para começar a fazer efeito, no mínimo um mês, tá? Então, às vezes, controlar um pouquinho a ansiedade, eu sei que a dor é intensa, a dor incomoda, mas a gente precisa ter um pouquinho de paciência em relação ao tratamento preventivo. Eu tenho algumas estratégias que a gente costuma usar nesse período até o medicamento preventivo conseguir modular, até a gente conseguir mudar essas questões da rotina, que é em relação ao bloqueio dos nervos pericranianos. Eu particularmente gosto muito, eu sempre explico para o paciente que na literatura científica não tem muitos estudos, até porque estudos controlados com procedimentos invasivos, eles são mais complicados de serem feitos mesmo. A gente já tem até um grupo no Hospital das Clínicas que a gente está tentando montar um estudo sobre isso. Mas é uma abordagem que eu gosto muito e vale sempre a pena você discutir com o seu médico essa possibilidade, tá? Quando eu falo em bloqueio de nervo pericraniano, eu gosto muito do bloqueio do nervo occipital maior e menor. Vou pegar aqui a cabecinha de novo para vocês entenderem. Esses raminhos aqui são do nervo occipital maior e aqui do nervo occipital menor, tá? Justamente essa bonequinha aqui é do Botox, mas ela ajuda porque o Botox... acho que eu esqueci. O Botox, ele é aplicado em locais que ele tem que ser absorvido pelos nervos pericranianos também. Então, basicamente, quando a gente faz o bloqueio do nervo occipital, aplica uma injeçãozinha aqui com anestésico ou com corticoide, tá? Nesses pontos e aqui no nervo occipital menor. Paciente que às vezes tem trigger miofacial, né, que irradia, a gente pode fazer na musculatura. Aí a gente pode fazer agulhamento nos triggers, pode ser o agulhamento seco ou agulhamento molhado. Aí depende também de cada caso, tá? É só para vocês terem uma visão geral. Tem alguns outros protocolos que a gente faz, eu até coloquei aqui que a gente tem que fazer a retirada do abuso de analgésico, tá? Mas não precisa ser um terror. Ano passado teve também um congresso, uma aula sobre isso, que antigamente a gente tinha a tendência de falar, você não vai usar analgésico, tá proibido, joga tudo fora e acabou, né? Só que o processo de ruptura é muito doloroso. Então, por isso que a maioria dos médicos que trabalham com dor de cabeça tenta montar um planejamento para que seja um pouco mais ameno, né? Então, tem o bloqueio do nervo occipital, que ajuda a dar um pouquinho de alívio, tem o uso de alguns medicamentos que podem ser usados como ponte,
O uso de corticoide, que também, apesar de não ter tanta evidência científica, a gente usa também. Então, isso é muito discutível, tá? Mas tem médico que acha que tem que jogar todos os analgésicos fora e acabar, e atualmente já começa a ter um grupo de estudiosos que começam a pensar que talvez a gente possa fazer esse processo de uma maneira mais gradual e com menos sofrimento para o paciente. Então, o que a gente tem que ter em mente é que sim, temos que retirar o abuso de analgésico. O que a gente precisa saber é como. Aí eu coloquei aqui que em alguns casos refratários a gente pode sim pensar em internação hospitalar. Eu já internei paciente com status migranoso. Status migranoso que a gente chama é aquela dor impossível, refratária, que está há mais de uma semana te incomodando muito. Então, assim, tem casos, não tem receita também aqui não, tá? Então a gente pode ir desde um uso de um medicamento em casa para desintoxicar, eu falo desintoxicar o organismo, como para uma internação hospitalar, por exemplo, tá? Mas enfim, tem várias outras abordagens e estratégias, isso é muito individualizado. E isso dependeria muito, não tem nem como eu falar para vocês o que eu faria com a Bruna, porque dependeria também da opinião dela. Às vezes ela me fala, eu tenho medo de agulha, não quero fazer bloqueio de jeito nenhum. Como é que eu vou insistir em fazer um bloqueio de nervo hospital nela? Então, eu coloquei aqui um pouquinho de cada uma das possibilidades, mas para vocês saberem como é que é isso. Aí, eu explico para ela o que é enxaquecofobia, que ela não pode ter medo da doença e que ela precisa conhecer o que é enxaqueca para dominar ela e não o contrário, não é a enxaqueca que vai dominar ela, tá? Então, ela precisa saber o que ela tem, qual que é os desencadeantes. Nesse caso de desencadeantes, quando tá com enxaqueca crônica, eu até depois escrevi sobre isso, é muito difícil a gente conseguir identificar. Mas quando eu falo assim, saber o que desencadeia, assim, saber que é uma enxaqueca, que ela tem motivo na rotina dela para apresentar crise, porque ela não tá tendo uma rotina saudável, mostrar para ela o que é isso, e ela tem que saber que remédio que ela vai tomar quando a dor vier, qual o momento certo dela tomar, qual que é o tratamento preventivo e qual que é o nosso plano estratégico para a gente mudar e juntar esses pontos que não estão legais, tá? Então, isso tudo, ela sabendo um por um, ela tem que saber me falar, tá? Não é só eu fazer receita, não. Ela tem que saber o que é, para que é cada remédio, para que é o que eu tô pedindo para ela ir na fisioterapia, por que eu tô pedindo para ela ir no dentista especialista em DTM, tem que saber item por item. E aí eu vou explicar também se item é uma dica que vale muito para vocês também, que é baixar um aplicativo do Diário da Dor. Antigamente, eu acho que até tenho aqui ainda, pegava um monte de papel para os pacientes, ninguém preenchia nada, poucos. Eu tenho uns pacientes que eu não posso deixar de falar, que provavelmente eles estão assistindo esse vídeo, que eles preenchiam, tá? Alguns poucos, uns 3 ou 4, mas a maioria não preenchia. Então agora eu faço tudo online. E aí você pode baixar esse aplicativo, Diário de Cefaleia, eu acho que chamava Diário de Cefaleia 2.0, eu vou pôr aqui a foto dele, ele é da Libes. E aí você consegue cadastrar o e-mail do seu médico e a cada mês enviar um relatório para ele, tem um linkzinho lá, então eu peço para cadastrar meu e-mail e todo mês me enviar o relatóriozinho para a gente ir acompanhando. Porque mesmo que no início a dor esteja vindo todos os dias, é bom a gente anotar, porque às vezes a gente começa a perceber algo na dor que se a gente não anotar, se a gente não saberia. Então, mesmo vindo todos os dias, é legal anotar, é bom porque depois quando a dor começar a descronificar, a gente vai conseguir acompanhar melhor o tratamento. Eu sou super a favor de ter o Diário da Dor, tá bom? Vou colocar aqui para vocês o link, a foto do aplicativo para baixar. Coloquei aqui o que eu já falei, que é a abordagem da disfunção temporomandibular, avaliação do fisioterapeuta especialista. E, como eu já falei demais, né, eu vou encerrar por aqui, teria muito mais coisas pra gente conversar sobre esse caso que eu criei, mas era mais pra gente ter uma ideia mesmo, né, pra vocês verem como que é complexo trabalhar com dor de cabeça, e tem gente que ainda fala que é fácil. Eu acho que quem fala isso, provavelmente é do tipo que passa só analgésico, né, mas infelizmente isso não resolve, tá? E às vezes mesmo quando a gente fala de um tratamento preventivo, o tratamento preventivo, ele não é simplesmente passar um medicamento, né? Não tem uma receita, senão ia passar o mesmo medicamento para todo mundo, tá bom? Por isso que é muito complicado trabalhar com dor de cabeça. E aí eu coloquei aqui por último, criar um vínculo de confiança, que isso é fundamental, porque se você não confia no seu médico, como é que você vai usar o medicamento que ele te prescreveu?
Então você precisa sim questionar, saber para que é o remédio, o que você vai esperar dele e quais são os possíveis efeitos colaterais mais comuns, porque você sabendo, às vezes, por exemplo, o topiramato, ele dá muito formigamento das mãos e dos pés. Então eu já aviso o paciente, ó, dá formigamento das mãos e dos pés, se estiver te incomodando, tem a estratégia de X que a gente pode usar, mas normalmente o que eu vejo é que os pacientes nem precisam dessa estratégia, porque eles sabendo que é o medicamento que causa isso, eles ficam mais tranquilos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado um vídeo legal, você aperta o like para eu saber que vocês gostaram, que daí eu faço mais. Obrigada!